Olá pessoal, vamos à videoaula de medidas de tendência central. Então, trouxe uma definição aqui. Uma medida de tendência central é um valor que busca resumir os dados, é um valor que deve apresentar uma observação central ou típica dos dados. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual que é a temperatura normal de uma pessoa saudável, vocês vão dizer, é 36 graus Celsius, certo? Mas isso não significa que todas as pessoas saudáveis têm temperatura de exatamente 36 graus Celsius. Esses 36 são uma tendência. As pessoas saudáveis tendem a apresentar 36 graus Celsius de temperatura. Ou seja, se eu sortear ao acaso alguém da população de pessoas saudáveis, as chances são de que a temperatura dela vai ser algo próximo de 36. Porque a maioria das pessoas apresenta uma temperatura corporal em torno disso. Por isso que é uma medida de tendência central. Um médico poderia usar esse valor como referência. Por exemplo, se o paciente dele apresenta uma temperatura muito mais alta que 36, ele poderia começar a suspeitar que essa pessoa não faz parte da população de pessoas saudáveis e, portanto, pode estar com alguma doença. Nessa disciplina, nós vamos ver 3 medidas de tendência central mais populares. Então, nós vamos ver a média aritmética, é uma medida de tendência central. A gente vai ver a mediana e também vamos ver moda. Todas essas são medidas de tendência central. Vamos começar pela média aritmética. Então, definindo a média aritmética. Seja x um conjunto de observações, x1, x2, até xn. Isso aqui são n observações que nós estamos fazendo numa amostra, de uma variável quantitativa x. Ou seja, isso aqui é o x é uma variável quantitativa e na minha amostra eu estou observando valores. Então, o x1 é um valor que eu observei na minha amostra da variável x, o x2 é outro, até o enésimo, ou seja, eu tenho n observações. Então, a média, eu vou chamar só de média daqui em diante. Média é média aritmética. Vai ser, nós vamos denotar por x barra, então, x com uma barrinha em cima. O x é porque é das observações aqui. Se fosse y, eu escreveria y e a barrinha em cima. Essa é a notação para média. É 1 dividido pelo n, multiplicando o somatório, para o i indo de 1 até o n, do xi. Ou seja, eu somo todos os elementos de x, e depois eu multiplico por 1 sobre n, ou divido sobre n, que é a mesma coisa. Então, só para... bem simples, mas vamos só exemplificar rapidamente. Vamos supor que eu tenha a seguinte observação de valores. Eu obtive os valores 3, 4, 2 e 3, de alguma variável x qualquer. Então, como é que eu vou fazer para calcular o x barra? X barra é 1 sobre n. Bom, qual que é o meu n? Tenho 1, 2, 3, 4. 4 elementos no total. Então, esse aqui vai ser o meu n, 4. Vezes o somatório, para ir indo de 1 até n, que eu já vi que é 4, xi. Isso aqui é simplesmente 1 sobre 4, vezes o 3, mais o 4, mais o 2, mais o 3. Se vocês fizerem a conta, isso aqui vai dar 1/4 vezes 12, que é 3. Então, 3 é a média aritmética desse meu conjunto de dados. É um valor que resume os meus dados, certo? Então, parece coerente, Eu tenho dois valores 3 aqui, eu tenho um 4 que está direito do 3, eu tenho um 2 que está direito, então parece um bom resumo dos meus dados. Vocês estão também habituados com média aritmética na vida escolar de vocês. Para atribuir uma nota final para o aluno, a gente faz a média aritmética das notas dele ao longo do semestre para ter uma medida resumo do seu desempenho escolar. E essa vai ser a nota que tu recebe no final. Então, por isso que a média é utilizada como uma medida de tendência central. Agora passando para a definição de mediana. Então, assim como no exemplo anterior, seja x uma coleção de n observações de uma variável x. Então, a mediana, md, que vai ser denotada por essa expressão aqui, md, é tal que pelo menos metade da coleção dos dados é menor ou igual a md, e pelo menos metade dos dados da coleção de dados é maior ou igual a md. Esses são os dois requisitos que uma mediana precisa cumprir. Então, como que a gente faz para achar uma mediana? Vamos começar com um exemplo aqui. Então, o primeiro passo que a gente faz para executar um procedimento de encontrar a mediana é colocar os dados em ordem crescente. Então, primeiro aqui vem o 1, depois tem outro 1, depois tem
o 4, né? Depois o 5, depois o 7. Eu organizei os números em ordem crescente, certo? Então, a partir desse ranking aqui que eu elaborei, né, esse aqui ficou na posição 1, esse aqui ficou na posição 2, esse aqui ficou na posição 3, esse aqui ficou na posição 4 e esse aqui ficou na posição 5. Tá? Então, eu vou escrever aqui do lado, posição de cada número. Né? Então, a mediana é aquela que vai estar bem no ponto médio desse ranking aqui. Tá? E é bem fácil de ver que é o 3, que é o ponto médio. Né? Por quê? Porque antes dos 3 eu tenho 2 elementos, né, 2 posições antes ao 3, e depois do 3 eu tenho 2, ou seja, está bem no meio, dividi 2 para um lado e 2 para o outro. Tá? Portanto, a mediana aqui é 4. É o ponto, desculpa, é o valor do dado que está no ponto médio. Então, a mediana aqui é 4. Agora, há um segundo exemplo, tá? Para fazer uma contraposição a esse exemplo aqui. Vamos supor, tá? Exemplo 2. Que os nossos dados fossem quase iguais àquele ali. Tá? Mas eu não vou considerar o 7. Vou tirar o último. Tá? Então, o primeiro passo é colocar na ordem, né? Então a ordem vai ser agora 1, 1, 4, 5. Tá? Então, e as posições ficaram agora, esse está na posição 1, esse está na posição 2, esse aqui está na posição 3 e esse está na posição 4. Qual que é o ponto médio agora, né? Eu não posso escolher o que está na posição 2, porque daí eu vou ficar com 2 do lado de lá e um só do lado de cá. Eu não estou dividindo bem no meio. Eu não posso escolher esse aqui também, porque eu vou ter o mesmo problema. 2 vão ficar para o lado de lá e um só para o lado de cá. Então eu tenho que escolher alguém no meio desses dois exatamente, certo? Aqui é que é o meio. Né? Porque se eu cortar aqui, eu vou ter 2 para lá e 2 para o outro lado. Daí sim, né? Então como é que eu faço nesse caso? Eu vou pegar o que está bem no meio desses dois aqui, certo? Quem que está no meio de 1 e 4? Dá para fazer a conta. A mediana vai estar quem está no meio de 1 e 4. Então, a conta é 1 mais o 4 dividido por 2. Isso aqui vai dar 5 dividido por 2, que é 2,5. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo 2, a mediana é 2,5. Tá? Então, quando vocês têm um número par de elementos, vocês vão precisar fazer esse procedimento aqui, encontrar quem está no meio dos dois. Certo? Quando você tem um número ímpar, sempre vai ter um ponto médio direto, né, para vocês pegarem um número aqui. A mediana, diferente da média aritmética, né, ela pode ser usada para variáveis qualitativas desde que elas sejam ordinais. Tá? Então, pode ser usada para variáveis qualitativas ordinais. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Esse é o exemplo terceiro já. Então, vamos supor uma variável aleatória x que assume os valores ruim, bom e excelente. Tá. Então, essa é uma variável qualitativa, né, porque a gente não tem uma quantificação numérica associada a esses valores, e ela é ordinal, porque a gente consegue colocar uma ordem nesses valores, certo? Então, vamos supor que eu tenha a seguinte observação. Bom, ruim, bom, bom, excelente, excelente, ruim, ruim. Tá, é só isso. Bom, como é que a gente vai fazer para achar a mediana? Então, o passo 1 é colocar na ordem, né? Então, eu tenho primeiro, quem vem primeiro na ordem? O ruim, né? Então, eu tenho 3 ruins primeiro, né? Então, vai ficar ruim, ruim, ruim. Tenho 3 bons, bom, bom, bom e um excelente no final. Né? Então, as posições ficaram, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem é que está no ponto médio? Está aqui, né? Porque eu tenho 3 que estão antes do 4 e 3 que estão depois do 4. Então eu cortei bem no meio aqui. Né? Ficou. Esse é o ponto médio, tá? Então a mediana aqui é bom. Um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é para demonstrar como a mediana é robusta com relação a valores discrepantes na amostra, tá, gente? Então vamos supor que eu tenho observações de uma variável aqui, que é a variável idade, tá? Eu vou supor que tem uma festa de criança, por exemplo, e dentre essas crianças, eu tenho 2 crianças de 4 anos, 2 de 5, 26, e tem uma senhora de 60 anos que está supervisionando as crianças, tá? Nessa festa. Então esse é o meu conjunto de dados, né? Se eu calcular a média aritmética, né, vocês podem fazer a conta aí, vai dar 14. Tá? Então essa aqui seria a minha medida resumo desse conjunto de dados. Mas se eu calcular a mediana, né, vocês podem fazer também, é bem simples de encontrar o valor, vai ser 5. Tá? Qual desses dois valores descreve ou resume melhor os nossos dados?
Bom, a maioria das pessoas que estão aqui são crianças, entre 4 e 5 anos, então eu diria que uma medida resumo mais honesta é essa daqui, certo? Qual é o problema da média aritmética nesse caso? Ela não é robusta contra valores discrepantes, né? Eu tenho 60 aqui. Esse 60 faz com que a média suba demais, tá? E aí esse valor já não descreve tão bem o meu conjunto de dados. A mediana não sofre com a presença de valores discrepantes. Então, nós temos aqui um valor que é muito mais representativo, que resume melhor os nossos dados do que a média. Tá, moda. Então, vamos à definição de moda. Então, a mesma coisa de antes, né? Nós temos um conjunto de N dados, né, que nós coletamos de uma variável, né? A moda, então, vai ser simplesmente o valor mais frequente. Tá? Então, por exemplo, vemos que a nossa variável de interesse é cor favorita. Tá? Então, eu vou lá e pergunto para cada um dos elementos da minha amostra qual é a sua cor favorita. O primeiro respondeu verde, outro azul, verde, vermelho e rosa. Tá? Qual que é a cor mais frequente aqui, certo? É bem fácil de ver que é verde. Né? Então, a moda aqui é verde, simplesmente. Bem simplesinho, né? Tu conta o número de vezes que cada um ocorre, vê que o verde ocorre mais que os outros, tá? Então é verde. E vamos supor que a gente tivesse aqui outra pessoa que respondeu rosa, tá? Agora, o verde e o rosa empataram em frequência. Quando existe um empate, a moda não é mais só verde, agora a moda é verde e rosa, tá? Quando isso ocorre, a gente diz que os dados são, que o teu conjunto de dados, né, é bimodal. E se tu tem mais de duas modas, a gente diz que é multimodal, tá? E no exemplo anterior, quando a gente tinha uma moda só, é unimodal. Notem que a moda é a única medida de tendência central que a gente pode aplicar em variáveis qualitativas categóricas, tá? Não dá para achar mediana de variáveis categóricas, porque eu não tenho como ordenar os valores da minha variável, né? Bom, e média muito menos, né? Porque eu preciso fazer contas numéricas, né? Com os valores, e não tem como eu somar, né? Verde com vermelho, com rosa e tal. Então a moda é a única medida de tendência central que a gente está vendo nessa aula aqui para variáveis categóricas. Tá? Mas ela também pode ser aplicada às ordinais. Nós também podemos usar a moda para avaliar, para encontrar uma medida de tendência central em variáveis qualitativas ordinais, né? Como o exemplo, por exemplo, da avaliação do consumidor, que a gente tinha ruim, bom ou excelente. Tá? Então vamos imaginar que a gente teve essas observações: bom, bom, excelente, bom, ruim, ruim. Tá? Qual que é a moda aqui? Bom, é o valor mais frequente, então bem simples também, né? É só contar qual é o valor que ocorre mais. Tá? Bom ocorreu 3 vezes, ruim 2 vezes, excelente 1 vez. Então a moda é bom. Tá? Bem simples. Também dá para encontrar moda em variáveis quantitativas discretas. Tá? Um exemplo é número de filhos. Tá? Se a minha população de estudo fosse, por exemplo, vocês, alunos matriculados na Estatística Geral 1, e eu tivesse uma amostra aí de vocês e ia contabilizar quantos filhos cada um tem. Então, a minha amostra ia ser, a primeira pessoa diz que tem 0 filhos, a outra diz que tem 1 filho, a outra diz que tem 0, a outra diz que tem 3, 0, 0, e assim por diante, tá? Bom, eu posso apostar bastante que a moda, tá, vai ser 0, porque cada vez mais as pessoas estão deixando para ter filho mais tarde, né? E o perfil de estudante de graduação da URGS são pessoas mais jovens, né? Então a maioria de vocês não deve ter filho, tá? Vocês podem, estatisticamente, vocês podem dizer que está na moda não ter filhos, tá? Então, só para finalizar, quais são as medidas de tendência central que nós podemos aplicar em quais tipos de variáveis, tá? A média a gente pode aplicar para as contínuas e a gente pode aplicar para discretas, certo? A mediana, vou usar outra cor aqui. Mediana a gente pode aplicar nas contínuas, nós podemos aplicar nas discretas e nós podemos aplicar nas ordinais. E por último, a moda nós podemos aplicar nas discretas, nas ordinais e nas categóricas, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido aí as medidas de tendência central. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Tchau, tchau.